Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast você já conhece, nós sempre vamos trazer as pessoas que estão à frente dos seus negócios, empreendendo nesse Brasil, vivendo o dia a dia, botando a pele em risco. Você nunca vai ver ninguém aqui que você ouviu falar, que leu no livro, que soube que um amigo falou. A gente vai trazer as pessoas de verdade. Empreender no Brasil não é fácil. Quanto mais pessoas a gente conseguir trazer aqui, que possam trocar ideia, compartilhar pensamentos importantes e ajudar você na sua jornada empreendedora. Essa é a nossa grande missão, esse é o grande nosso propósito aqui com Aquele Podcast. Eu sou Michel Tawil. Eu sou Sheryl Sulay. E a gente quer começar pedindo aquele pedido habitual. Curte, compartilha, ativa o sininho, segue o canal. Encontra a gente no Instagram, encontra a gente no Spotify, a plataforma que você mais curtir. Enquanto você está fazendo a sua academia, enquanto você está dando migué na sua esteira, enquanto você está caminhando, está no trânsito do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, da onde você estiver no trânsito, ou arrumando a casa, seja lá como você curte ouvir um Spotify ou YouTube. Quem já começou a ouvir já sabe que convidada de moda é fashion, então já vai compartilhando com a amiga que gosta. Tem isso também. O episódio de hoje, gente, é um episódio que vai falar sobre moda feminina, empresa familiar, sucessão. É uma empresa que eu confesso a vocês, eu já vi muito na minha fatura de cartão, então hoje eu não vou fazer introdução de marca. Hoje a Sheryl, que ama essa marca, adora a marca, e hoje vai poder até compartilhar um pouquinho mais sobre quem está por trás dessa marca icônica do Rio e do Brasil. Hoje temos uma convidada muito especial que vai compartilhar com a gente uma jornada de uma das marcas mais icônicas da moda brasileira. Seja muito bem-vinda, Maria Manuela Almeida, que é CEO do Grupo Agilitar e também comanda a Lite, fazendo parte de uma história que começou há 42 anos atrás, assim como a Blue venceu as transformações do varejo e hoje é um case incrível de sucessão familiar e inovação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente. Estou super feliz com o convite. Show de bola. Seja bem-vinda. Você comentou que é a primeira vez que vocês estão num podcast, né, como Agilitar, como Manu, então é muito prazeroso para a gente poder trazer. E como eu falei até em off, é uma marca muito legal, uma marca que a gente conhece por ser do varejo. Quem está em casa é varejista também, obviamente, conhece. Quem é cliente, está vindo para conhecer um pouquinho mais, vai entender um pouquinho do behind the scenes, né? O que acontece nos bastidores, o que acontece com uma empresa que tem 42 anos de história. Não é fácil. Não era nem real quando a empresa iniciou lá atrás, né? Quando foi fundada por 3 amigos. A gente vai contar um pouquinho da história, um pouquinho do nome. Quem sempre gosta de perguntar por que é o nome da empresa. Mas é muito legal trazer cases como o de vocês, porque a introdução do podcast fala que não é fácil empreender no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, sejam de contratação, gente, tributação, ambiente, né, de varejo como um todo. Então vamos começar do começo, Manu. Eu gosto de começar do começo da história, assim como a minha história como à frente de uma marca cinquentenária, que não fui eu que fundei, porque não tenho 53 anos. Manu também, não foi a fundadora, conta lá do começo, começou com 3 amigas e um sonho. Pois é. Elas se conheceram por meio dos maridos, e elas eram muito novinhas. Minha mãe tinha 23 anos, tinha acabado de se formar em engenharia civil. A Agnes é psicóloga e a Lucinda trabalhava numa pronta entrega já trabalhava com moda. E aí elas resolveram se juntar e com pouco que elas tinham, elas abriram a Agilitar. E daí elas contam que o primeiro grande movimento foi abrir uma pronta entrega aqui no Rio, em Ipanema, que fez super sucesso. Então, elas faziam a coleção e as atacadistas vinham para o Rio para poder comprar. Isso era muito normal naquela época, né? Sim. Os anos 80, no Rio de Janeiro, foi um boom de novas marcas, de confecções. E aí, logo depois, o sucesso foi tanto que elas compraram o lugar onde é a nossa fábrica até hoje, que começou com uma casinha pequenininha e hoje é uma estrutura já de 200 funcionários. A gente tem 10 lojas, mais de 200 multimarcas, 3 marcas, e aí a história segue. Pô, legal. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto, né? A Sheryl fala muito que ela é muito chão de fábrica. O escritório de vocês é junto da fábrica. É junto. De vocês também, né? Sim. A gente também. Nem consigo pensar em ser diferente. Também não consigo. Acho que faz toda a diferença ser junto. A conexão que se tem, a agilidade dos processos, a agilidade da tomada de decisão. Total. E a união da empresa como uma coisa só. A gente já vive uma diferença entre loja e fábrica, né? Quando a loja se sente outra parte da empresa e não uma unidade só. Então eu concordo com você que tem que estar presente. De onde veio o nome Agilitar? Elas falam... Cada uma conta uma história?
elas não contam um romantismo por trás desse assunto, sabe? A minha tia Agnes, tio Hugo, ele tem uma descendência italiana, então o nome seria italiano, e aí eles receberam uma listagem de nomes e escolheram agilitar. É assim que elas contam, elas são muito diretas e objetivas, sem então não tem algum. muito romantismo em torno desse assunto. Mas deu certo. Sim, super. É um nome bom, assim, de se falar. Acho que ele diz a roupa. Exato. E a gente vê hoje o grupo Agilitar. Não é só mais uma marca, não é só mais um label. A Agilitar tem outras marcas, como você mesmo falou. Conta um pouquinho sobre essa estrutura do grupo, que você comentou sobre tamanho de multimarca, tamanho de fábrica, loja, quantidade de funcionário. Como é que vocês dividem essa estrutura de marcas hoje, que é um grande desafio do varejo também, né? Você ter uma linha ou um label, ou de fato uma marca que vai ter canal de atacado, que vai ter representação, que vai ter outra dinâmica dentro do ecossistema. Sim. A gente começou como Agilitar, né? A Agilitar é a marca-mãe do grupo. E daí, depois de um tempo, como é que se deu toda a nossa história, né? Elas começaram fazendo roupas onde elas queriam usar. Então, elas sentiam falta de uma roupa feminina, que tivesse um quê de sensualidade, que elas não encontravam no mercado. E isso é muito nosso DNA, tá? E aí, nesse contexto, a Agilitar surge. E aí, a gente ficou muito conhecido por fazer roupa de festa, que é o nosso core business, que hoje a gente até, de uma certa forma, a gente luta para as pessoas entenderem que a gente também tem outros produtos, que a gente tem uma calça jeans, que a gente tem uma camiseta, que a gente tem um produto de dia a dia, mas Agilitar, você tem uma festa, você vai procurar um vestido na Agilitar. Então, a gente começou a precisar de uma roupa que tivesse um giro mais rápido. E aí surgiu a Agilitar Girls na época. A Agilitar Girls teve loja, foi pro atacado, e aí num determinado momento a gente viu que ela não precisava mais do nome Agilitar, que ela poderia ser a Elite. E aí surge a Elite, que é uma marca de atacado muito forte, que a gente já teve loja também, mas hoje a gente foca a nossa estratégia toda no atacado. E é uma marca que está até hoje, que veio dessa história. A Fabulous já foi uma marca que... A Fabulous tem 15 anos. E ela veio porque estavam surgindo marcas no mercado que eram Filhas de Gaia, que eram umas marcas que estavam vestindo uma menina mais nova para ir para festa. E aí a Paula, que é filha da Lucinda também, abriu a Fabulous. Então, a Fabulous começou como uma linha dentro da loja da Agilitar. A gente vende até hoje, é um super sucesso. Sim. E no atacado, as 3 marcas funcionam de maneira independente. Com representantes diferentes ou o mesmo representante? Na Elite, a gente tem representante. E a Agilitar e Fabulous, a gente tem showroom próprio em São Paulo. Então, na verdade, as multimarcas vão até lá. Que é ótimo também esse formato, né? Porque é uma cliente também mais específica, é diferente. Do casual, né? A gente tinha showroom no Rio também, então a gente dividia dessa forma, mas aí a gente concentrou tudo em São Paulo. A gente não tem uma produção, a gente tem uma roupa difícil de ser feita, né? Então a gente também não tem uma produção, a gente não consegue ter uma profundidade de grade tão grande. E tem que ter todo esse cuidado também, né? De qualidade. E principalmente no multimarca, é isso, vai ter uma festa, uma cidade em Goiânia, que tem aquelas maisons. Você tem que saber que você não pode vender o mesmo vestido para os mesmos convidados. Então, assim, tem todo esse cuidado. Exatamente. É um seleto grupo de maisons que vão poder comprar esse produto. E tem que ter esse cuidado até na profundidade que vai comprar para não canibalizar ali dentro, né? E sobre gestão e liderança, né? Fundada pelas 3 amigas. Hoje tem um representante de filho dentro da empresa. De cada família. Como é que foi esse processo, assim, da entrada dessa segunda geração juntos? Se a primeira geração ainda toca ou já saiu, então só a segunda geração? Não, a primeira geração ainda tá no negócio. A minha mãe é diretora criativa da Agilitar, então ela faz toda essa parte de estilo ainda. Ela é sua cara. Quer dizer, você é a cara dela. Eu entrei no seu Instagram. É bem parecida, né? Muito. Cara, é ótimo. E aí eu sou a mais nova dos 3 sucessores. O Hugo já trabalha lá há mais tempo. Eu acho que tudo aconteceu de uma forma muito natural, sabe?
O Hugo entrou para trabalhar, já começou a tocar o marketing, foi ele que criou o marketing na empresa, hoje ele toca a parte de e-commerce, de expansão. A Paula também já fazia moda, já queria muito trabalhar com isso, e aí ela veio nesse momento também, onde outras marcas estavam sendo fundadas no mercado. E eu sou a mais nova, mas eu já trabalho lá há 10 anos também. Eu fiz administração, nunca tive, minha mãe nunca... você vai trabalhar comigo, nunca aconteceu. Nunca forçou a barra pra isso acontecer. Nunca quis, sempre falou, não quero, vai estudar, faz a tua vida, etc. E aí eu me formei em administração, estagiei na Ambev 1 ano, e aí a empresa tava crescendo, e aí eu falei, você não quer tentar lá, como que vai ser, trabalhar comigo? E aí eu fui, e aí nos primeiros anos foi muito difícil, porque assim, quando você tem a chance de trabalhar em todos os setores da empresa, você fica meio perdido, né? É verdade. E aí, quando você tem muita oferta, você tem dúvida. E aí eu fiquei por um tempo, assim, meio sem saber, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre quis entender de todas as áreas e de todos os setores da fábrica. E isso foi muito importante para mim. Porque hoje eu tenho um know-how e eu tenho um conhecimento da empresa como um todo que me ajuda muito a tomar decisão. Com certeza. Conhecer o seu negócio de perto. Exato. E aí foi de uma forma muito natural. Acho que na época da pandemia... foi quando realmente eu assumi um cargo de liderança lá dentro, e a partir daí acho que foi muito natural. Sim, eu assumi também a empresa muito jovem, mas no contexto completamente diferente, porque meu pai vai falecer, mas é isso, já era, na época, a Blue Man já tinha quase 40 anos de marca, acredito que mesmo 10 anos atrás já era uma marca de 30 anos. Como foi para você construir também essa liderança, né, no quesito de autoridade? Acredito que tem pessoas que tenham o dobro de tempo de casa que você tem lá dentro. Como é que foi você conquistar esse lugar, não só cargo dado, mas também de conhecer, de entender a confiança, essa troca? Eu acho que você tem que mostrar resultado, né? Quando você começa a mostrar resultado, quando você começa a mostrar que você não tá ali de bobeira, eu acho que as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente, sabe? Eu acho que depende de você muito também. Então, eu acho que quando eu comecei a mostrar resultado, quando eu comecei a mostrar que eu entendia das coisas, eu acho que foi um caminho um pouco natural, assim. Natural longo, mas natural. Foi 5, 6 anos, né? Até hoje. A maioria das marcas de varejo, vou falar de moda, que é o nosso segmento, mas o varejo como um todo são empresas familiares. A gente tem o exemplo que você até perguntou aqui pra gente como é que é lidar com um casal no dia a dia. E eu acho que essa pergunta ela é feita para todos nós que trabalhamos em família, independente do grau. Pai com filho, mãe com filha, pai com filha, primos, né? São relações que no final do dia você tem que entender até onde vai o seu sócio, até onde vai o seu líder dentro da companhia e até onde vai a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão. E essa cobrança ela tem que ser de uma forma muito fluida. Como vocês trabalham isso lá? Existem regras pré-definidas onde cada um sabe até qual seu departamento vai e não se mete no outro. E eu acho que também vocês têm um conselho de administração, um conselho consultivo, foi formado talvez para ajudar a dirimir questões como essa. Se tem pessoas externas ou não. Como é que vocês organizam a casa no que diz respeito a uma casa empresarial e uma casa familiar? Que apesar de não ser família, são 3 amigas, mas todo mundo tem uma relação familiar lá dentro, né? Como é que vocês organizam isso? Eu acho que a gente tem um exemplo das 3 sócias de muito respeito. Então, as decisões lá sempre foram assim. Cada uma colocava o seu ponto de vista daquele assunto. E aí existia meio que uma votação natural. Eu, particularmente, acho que a sociedade ímpar ela é muito boa. É melhor do que... Porque um desempata. Sempre vai ter uma... Então, eu acredito que um pouco do sucesso dos 40 anos tem um pouco a ver com esse desempate também. Mas, assim, a que perdia, elas nunca brigaram. Elas nunca aconteceu isso. Então, eu acho que esse exemplo e essa convivência que a gente tem, porque a gente tem a sorte de ter essa convivência e de presenciar isso, eu acho que ajuda muito nessa parte, sabe? E ter esse exemplo também, né? Exato, A gente exato. fala assim, das 3, porque a gente entrevistou aqui a Renata Moitim, da Sonho dos Pés. Eles estão na 3ª geração. E aí, assim, tem os primos, assim, nem sei mais quem é primo de quem é irmão de quem, mas é uma grande família. Mas é isso, mal ou bem, são família, mas eles
a primeira geração de vocês são de amigas. Sim. Elas escolheram ser amigas. Escolheram estar juntas. Sim. A segunda geração não escolheu, veio, assim, Exato. mas é isso, honrar também aquela história que foi escrita até ali, com respeito, para ela se manter e ser duradoura. Isso é um desafio que requer também disciplina e honrar a história. Né? Total. E hoje a empresa já é muito maior do que todos nós, né? Hoje a gente é responsável por 300 famílias que são nossos funcionários. Então, acho que isso também traz uma responsabilidade muito grande. E também da dificuldade que é você ter um negócio, você abrir uma marca. Então, assim, eu acho que a gente tem muito respeito por isso, sabe? É até isso que eu ia começar a falar, assim, sobre os desafios, não só Brasil, mas tem todo um desafio também na cadeia, assim, desde logística, mão de obra. Hoje, qual dor, assim, você sente de estar sentado nessa cadeira da liderança e ver como um desafio? Sharon, eu acho que pouca gente tem noção da complexidade que é você ter um negócio que pega uma cadeia inteira. Você pega desde o protótipo do produto, da peça piloto, do desenvolvimento de cor, do desenvolvimento de matéria-prima, até o pós-venda. Então, assim, isso é de uma complexidade de você ter um time coeso que todo mundo converse com todo mundo, mas todo mundo tenha competências diferentes para poder fazer o seu trabalho. Então, assim, o que eu acho mais complexo de tudo na moda, eu acho que é isso. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. E, às vezes, a gente não para pensar isso, né? Quando você para pensar que você pega toda uma cadeia, é muito difícil. Uma outra coisa que eu acho também que é muito difícil no nosso mercado é a questão do financeiro, né? A gente tem um fluxo de caixa que ele é muito longo. Então, você está pagando um desenvolvimento, você está pagando uma matéria-prima hoje que você só vai receber daqui a 6 meses. Com sorte, né? Exatamente. Que Se sua nem coleção sempre agradar, assim. se você vender bem, enfim, tem várias coisas envolvidas. E pra quem não entende, principalmente de marcas que são do atacado, que ainda tem um tempo diferente, assim, eu falo que hoje eu tô... O calendário é difícil. É um calendário que eu já comecei o desenvolvimento na parte de Samparia do Verão 28, mas eu já fiz o Provão, que são quase 600 referências, do Verão 27, que agora tá produzindo o mostruário do 27. Então isso já é isso. Boa, São de 3 aviamento, coleções não sei o que, juntas. tudo. Aí você já tá fazendo as fotos, o B2B, tudo pra preparar pra você começar a tirar pedido em março, abril, pra entregar isso em agosto, e aí 30, 60, 90. Então você tem um descasamento financeiro enorme. E que ainda tem isso. Quando você vai, às vezes, faturar um cliente não quer, cliente inadimplente, não quer receber. Então, assim, esse é um grande desafio do atacado que o varejo... você consegue encurtar esse tempo, né? Você corta, vende, vai. A gente tem um Brasil de taxa de juros de 15% ao ano, Exato. a gente tem uma complexidade de acesso Eu falo ao que o crédito. atacado, sempre tem amigas que estão começando, eu quero pro atacado. Eu falo, cara, esse jogo é de gente grande, assim. Você tem que ter musculatura, não é só botar meia dúzia de peças, assim. Você tem que, de fato, ter fôlego para passar pelo processo todo. E aí, você comentou um ponto, eu concordo muito que o fluxo de caixa é um grande calcanhar de Aquiles. A dificuldade do nosso varejo é esse, atacado ainda mais, a esquizofrenia do calendário, cada vez mais as marcas tentando antecipar as coleções para entregar antes, para o cliente poder ver antes, para ele comprar antes, só que o cara ainda está digerindo o final do verão, ele já está tendo que comprar o verão do ano seguinte. Exato. E com a entrega de inverno para receber 2, 3 semanas depois. Eu acho que o varejo tem mudado muito, né? A forma de consumir, a forma de vender. A gente discute muito isso internamente e passa muito por essa questão de calendário e fluxo de caixa. A gente tem cada vez mais antecipado coleções e tentando prever o futuro de uma moda que às vezes cada vez mais caminha para o fast fashion, para o ultra fast fashion. E a gente tem esse olhar. Você comentou um ponto que eu gosto muito. Você falou sobre a complexidade de todos os stakeholders da cadeia, todos os pormenores que as pessoas não veem. Eu acho que o que você trouxe, a gente nunca debateu aqui na nossa mesa, quase 50 episódios gravados, a gente nunca falou sobre isso. A fábrica da Blumen em São Cristóvão, e também é onde é o escritório, né? A gente falou sobre isso. E às vezes a gente recebe turmas lá da IBMEC, ou da PUC, ou do Sebrae, da Sorbonne, e as pessoas ficam espantadas com a complexidade. Tipo, você vê um biquíni, você vê um vestido de festa, você vê legal, bonito, acho barato, acho caro, acho que vale a pena ou não, mas você não entende a cadeia por trás, a lycra, o tecido, a confecção desse tecido, o aviamento, modelagem, o fornecedor, a modelagem. Cara, é muita coisa, coisa. De fato... E eles têm uma questão que a gente tem também, mas vocês com certeza têm muito mais do que a gente, que são as rotas, bordadeira,
E aí são profissões que estão escassas. A gente tem roupa de 15 metros. Caraca. Então, assim, às vezes você tem um godê que nem cabe na mesa de corte. É uma loucura. E aí, a filha da costureira não quer mais ser costureira, né? Eu falo muito isso. E aí você ainda tem também isso. Que é abastecimento de mão de obra, né? Exato. Nessa hora, quando você fala que tem uma roupa de 15 metros, eu fico feliz em vender 2 triângulos de 15, 20 centímetros. Acho que eu tô até feliz hoje do nosso papo. Mas essa mão de obra dela é mais específica ainda, É. porque ainda é isso. Ainda tem as rotas, vai fazer um vestido, vai fazer bordado, vai fazer pedraria, qualquer coisa E assim. demora que são... muito, né? Uma roupa dessa demora pra ser feita, tem um lead time enorme. Então, Verdade. assim, é antecipação de calendário, porque senão a gente não consegue lançar a coleção também. Então, tem tanta coisa... E o nosso desenvolvimento, eu não sei se o de vocês é assim, mas o nosso desenvolvimento de modelista, pilotagem, etc., é tudo dentro da fábrica. Ah, nossa, Nossa, também. E aí Total. é outra questão, né? Muito. Que Vai é um encontrar boa custo- modelista, vai ter um custo anual. É custo, fixo e é anual. modelo de prova pra manter padrão, assim, Muito eu falo difícil. muito disso, gente, não é porque é modelo de prova, se ela chupou gelo ou se ela sair numa churrascaria, não posso ficar ajustando a roupa nela, a gente tem que seguir um padrão, porque senão você Exatamente. fica... E também é difícil, né, achar... Muito difícil. De vez em quando eu me voluntário lá, Lá na porque... fábrica também. Ah, mas você é alto, vou até falar, caraca, é muito difícil. Ah, eu Mas fico vai feliz. dar certo. Vai dar E certo. é legal. Mas são todos os pontos cegos do nosso negócio que as Muito, pessoas é não muito entendem complexo. que não é Eu falo que a galera que quer fazer moda, eu falo, cara, é muito mais que uma pasta do Pinterest, tá? É muito mais. Não, e É o até caminho mais pensando- longo que esse. Pensando na estrutura de vocês de ter um showroom, eu fico logo imaginando na questão de mostruário, né? A complexidade de fazer uma peça piloto, do mostruário para vocês. É interessante ser realmente um showroom bom em São Paulo do que bom. ter vários showrooms, que você vai É. ter mais custo ainda dessa Vai. antecipação e tudo mais. Ficou pendente só uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês têm um conselho consultivo, um conselho interno ou o conselho são vocês mesmos? Somos nós, Tá. a gente tem, mas as decisões são tomadas dessa forma. A gente tá muito no dia a dia junto, sabe? Entendi. Então, É porque no dia que a gente fez o evento, né? A gente fez aquele evento, e aí eu convidei o Hugo comentou que você também teria interesse de estar com a gente, mas que nesse dia justamente era um dia de decisões importantes dentro da companhia. Ainda mais que não poderia somos estar nós, os presente. 3 É. sucessores, as 3 sócias e um consultor que a gente tem, que é uma pessoa que vai 2 vezes por semana, que ajuda a gente a tomar algumas decisões em relação à gestão. Legal. E dentro desse caminho, assim, que eu até olho pra Blue como exemplo, ser uma marca que passou a barreira dos 40 anos, e eu lendo sobre vocês e vendo o movimento de vocês muito rápido, não é que seja rápido, assim, mas eu acho que vocês aprenderam a jogar o jogo da influência de uma forma rápida, dinâmica, assim, que eu me sinto, às vezes, engessada de levantar um almoço, assim. Como é que foi esse momento que vocês entenderam que o jogo da influência é mais do que um clique aqui, mas essa proximidade com elas, de estarem próximas, seja os almoços, os eventos, como é que começou essa iniciativa? Começou muito lá atrás, eu nem trabalhava ainda na Agilitar. A gente sempre teve... A Agilitar tem uma coisa que eu acho que é o mais importante. A gente tem uma capacidade de se reinventar que é muito grande. A gente conseguiu pegar essa onda lá no início, lá na época dos blogs, né? E aí a gente começou a vestir as meninas, quando aquilo ainda não era um negócio. A Paula também começou a vestir, que é uma das sucessoras também. Ela começou a fazer relacionamento com essas pessoas. A gente sempre teve... Mas eu lembro que quando eu era pequena, a gente vestia... Elas vestiam muita gente de novela, Vera Fischer... Então, sempre teve essa coisa da influência, sabe? Sim. Lá atrás, com atrizes, que elas faziam relacionamento, enfim, tinha assessoria de imprensa. As influenciadoras da época. Exato. E depois, isso foi acontecendo para as mídias sociais. O nosso e-commerce até, se a gente for parar para pensar, a gente lançou só em 2018. Caramba. Só que a gente já tinha essa cultura das influenciadoras, de mandar roupa, de Instagram, muito antes. Então, antes do nosso e-commerce, a gente vendia muito por WhatsApp. A gente fazia muito uma venda Sedex. Então, as nossas vendedoras também já começaram a aprender a vender online muito antes do nosso site. Sim, que ele veio bem depois. Que ele veio bem depois. Mas acho que exatamente a palavra que você falou, desde a época dos blogs, que eu vejo a Agilitar se relacionando Exato. com as influenciadoras
é isso, antes de ser um negócio. Então, você cria um vínculo que você vai crescendo, estando ali, e aí começa os casamentos, aí tudo isso. E eu via muito a marca ali de forma mais do que uma publi, né? Eu sinto que é uma relação. Relacionamento, né? E acho que cria uma comunidade, que eu também sinto isso como a Blue. Que fala, qualquer comunidade hoje que eu vá criar uma marca de 50 anos, eu vou excluir alguém. E aí você falou, você tem uma Vera Fischer ou uma Tranquese, assim, são gerações diferentes, idades diferentes, mas sente dentro de uma comunidade que vocês foram construindo uma narrativa de pertencimento mesmo. Exato. A gente é muito digital, né? 53% da nossa venda varejo é online. Caramba. Legal. Então, muito por isso que eu falei que eu acho que a gente sempre teve uma equipe muito voltada para essa venda, que é uma venda muito difícil de fazer. Ontem a gente estava até fazendo um planejamento estratégico de 2026, e aí a minha supervisora de venda ela estava até discutindo isso, da dificuldade que é você encontrar uma vendedora que venda online. E assim, ou ela vai vender muito bem no PDV, ou ela vai vender muito bem no online, ou ela é um unicórnio que vende bem nos dois, né? Então, eu acho que tudo isso, toda essa demanda digital, todo esse relacionamento que a gente criou com as influenciadoras, sempre foi uma coisa natural, sabe? Sim. Não E constante, sei. eu vejo que é natural e constante, porque também você vê umas marcas que chega muito no atacado, que dá uns tiros de canhão aí, mas... É porque isso custa dinheiro, né? E depois, né? Isso custa dinheiro. Então, assim, a gente tem um budget anual, aí a gente monta o nosso time, que a gente chama, né, das influenciadoras por marca. A gente está sempre atento, conhecendo novos nomes, porque hoje em dia essa questão de muitos seguidores não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? A gente liga muito para essa coisa do lifestyle, a gente inclusive faz coisas com nano-influenciadoras, porque o atacado, ele... Regionalizado. Exato. E aí você pega uma influenciadora que faz para uma loja de atacado e dá muito certo, engaja no nosso Instagram. Então, é uma coisa que a gente avalia muito. É muito difícil você quantificar, né? É muito difícil você entender qual que é o desempenho de cada influenciadora, porque é um pouco intangível. Tem aquela que vai gerar um branding e exato, tem aquela que vai vender. Converter, hoje em dia é muito difícil, assim, essa coisa do converter, né? A gente tinha essa... fulana usou e esgotou o produto. Hoje em dia isso é muito mais difícil. É mesmo um trabalho. Tá mais ligado também, eu acho. Total. Você falou que 53% da sua venda é do digital. Vocês têm uma área de treinamento para o digital? A gente teve aqui, lá no início, né, com o Rick Fragoso, que foi, ele desenvolveu hoje ele nem tá mais dentro do Grupo Arezzo, ele faz isso para outras marcas, que é desenvolver um treinamento das vendedoras se tornarem influenciadoras, assim, de trabalhar o digital muito forte e como que isso impactou muito o crescimento do digital. Hoje vocês têm um olhar só para o digital ou para o treinamento dessa vendedora do shopping para a performance dela digital? A gente tem, mas isso é muito assim, na contratação, ela já entende mais ou menos qual que é o perfil daquela vendedora, sabe? E as coisas mudam muito rápido no digital. Então, assim, agora um problema que a gente está tendo é a questão de banimento do WhatsApp. Porque você manda um monte de mensagem e aí aquilo... Então, assim, cada hora é um desafio novo. Aquilo que estava dando certo há 3 meses atrás no digital não dá mais certo agora. E aí elas têm que se reinventar para poder entender como é que vai fazer o negócio girar, porque... a gente tem por conta de ser biquíni, que é nudez. Aí você tem que ter todo... Excesso de pele. Excesso de pele, você tem que ter todo um cuidado na hora do que vai postar. É uma complexidade. A gente acompanha vocês e também o Gabriel, que é se tornou um cara que eu gosto muito dele. Adoro ele. A gente gosta muito dele. A gente tem 2 colaboradoras que são amigas pessoais dele e falam, cara, esse cara é muito legal e tal. A gente conheceu ele através do digital e eu vejo ele muito. Ele é muito vocês, assim, né? Ele é um colaborador de vocês que tá sempre em São Paulo, tá no Rio, posta influenciadora com vocês. Ele postou uma vez um karaokê num bar em São Paulo. Não sei que a gente fez pra Lite. Era uma das marcas, era a Lite. Cara, eu achei isso muito legal. Uma baita iniciativa de vocês. Vocês furam a barreira da influenciadora como um stories e vocês levam ela para um ambiente de karaokê num bar em São Paulo. Mas é isso, é um relacionamento. É uma experiência, né? E viver uma experiência, é isso. Eventos assim de experiência. Isso é intencional, você falou que destina uma verba, um budget anual,
e mês a mês provavelmente vocês vão encontrando essas pessoas. Isso já está no calendário de vocês? É algo que vocês intuitivamente alocam essa verba já destinada para experiências das influenciadoras? Sim. Mas já está no orçamento, né, do ano. É como se a gente fosse fazer um evento de marca e esse evento se torna um evento de experiência. Pô, isso foi muito legal. E eu imagino... Você estava nesse dia? Não, eu não consegui. Mas ele é uma personalidade, né? Ele é. E a gente fez um evento de atacado ano passado. Vocês fazem evento de atacado chamando vários clientes? Não, vocês montam mais um showroom. A gente fez um evento para comemoração e a gente convidou ele para estar lá com a gente e tudo mais. E eu comentei isso com ele, cara, essa ação que vocês fazem é muito legal. Parabéns por isso. Como é que vocês têm um braço de... Vocês fazem live de venda, alguma coisa nessa pegada? A gente fez ontem uma live. A primeira da marca? Não, então? A gente costuma fazer, mas a gente faz pelo Instagram. Como é que vocês entendem e trabalham a live? Né? A gente está indo para a feira de Nova York, né? A gente costuma ir lá anualmente. Fala-se muito sobre o consumo na China, tudo por live. Grande parte da venda hoje já acontece por live. Estados Unidos já é uma febre. O Brasil eu vejo ainda muitos passos ainda atrás. Como é que vocês veem a estrutura de live? Como é que vocês trabalham isso lá dentro? As primeiras lives que a gente fez no site. Então era uma ferramenta da VTEX que você fazia no site, aí a gente também fez no Instagram. Só que o Instagram nosso tem uma comunidade enorme, né? E aí eu lembro que a gente fez horizontal para poder botar no site também, e aí tinha uma pessoa respondendo. Foi bom. E aí, logo depois, a gente não usou mais o site, porque é muito difícil uma pessoa ficar vendo no site quando tem no Instagram. Então, assim, a gente vai testando formatos. E aí, a gente começou a fazer só no Instagram. Então, a gente avisa toda a nossa equipe de venda, que já tem essa veia muito do digital. E a gente, normalmente, faz um cupom pro cliente, para tentar acelerar essa compra, sabe? Para o cliente não ficar pensando muito. E aí a gente coloca a nossa equipe de estilo, com modelos e etc., mostrando os looks e falando da versatilidade daquela peça, das ocasiões de uso. É bem legal, assim. A gente também tá aprimorando cada vez mais esse novo canal de venda, mas eu também acho que o Brasil ainda tá muito atrás. Acho que o Brasil, na questão tipo, o TikTok ficou muito mais para um lado mais cosmético e tal. Mas como na pandemia a gente viu muita multimarca fazendo live de venda e tendo resultados desse formato Instagram, simples, tendo resultados, e nós como marca maior ficar meio engessado. É o que o Michel sempre fala, cara, a gente não é um tripé e um ring light, mas também dá pra fazer Logix da Farm, e você ficou tanto tempo que a gente foi postergando isso por não entender que na real o cliente não quer uma super produção. Exato. Mas isso é uma coisa que a gente fala muito lá também, que às vezes a gente fica esperando também uma coisa perfeita e a gente não faz. Muito. A questão de live dentro da Blue Man é exatamente isso. A gente fica nessa de como que a gente vai fazer, quando vai fazer, o cenário, e demorou 3 anos pra gente fazer a primeira, 4 anos pra fazer a primeira. E um dos focos pro ano que vem, esse ano 2026 no caso, é a gente trabalhar o braço de live, o braço de um novo canal de venda, intencionalmente mesmo. Você falou, você coloca a equipe de venda para atender, né? Para responder a galera e tal. E aí o saque também fica. Fica todo mundo a postos ali para fazer o negócio acontecer. E aí a gente bota um cupom de 48 horas e aí a gente consegue mensurar mais ou menos o desempenho da live pelo cupom. E vocês fazem com vocês... Aí, você falou que o grupo, o estilo participa, vocês já botaram influenciadores pra fazer live? A gente já fez com a Daniela Saraíba. Ai, que linda. Ontem a gente fez com a Matranquese. Aí vocês têm diferença de resultado quando é uma influenciadora ou quando é um time? Porque às vezes a influenciadora... Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, assim. Porque às vezes o time também tá ali, tá conversando. Às vezes a forma que o time entrega é diferente, né? Exato. Pode ser. Mas eu acho que tem que ser um bate-papo. Assim, no final do dia, eu acho que a live ela tem que ser um bate-papo. E como você comentou, existe um intangível nisso tudo. Aquela questão da influenciadora na conversão pura e simples, eu vejo muito como pontos de contato. A gente tem a analogia do jogo do banco imobiliário, né? Como é que você ganha aquele jogo? Cada vez que você cai numa casinha, você cai num bairro, você bota uma casinha. Que é isso? Você tem um bom Instagram, e aí a pessoa olha, vê uma influenciadora usando, depois ela vai no shopping, encontra a sua loja, vai numa multimarca ou vai tá de férias em
tal lugar encontra uma multimarca que vende você, assimila com o que ela viu no Instagram no dia anterior e aí ela converte. Então, Exato. é uma composição do intangível que a live faz parte disso. Posso assistir uma live, na hora não estou a fim de comprar, na hora não era aquele produto, mas uma semana depois vai rolar uma festa, caramba, aquele vestido que eu vi na live a oportunidade é hoje. Né? Mas eu acho que o maior desafio disso é uma coisa que você não consegue mensurar muito e que não é barata. Né? Sim. Investir em influenciador, investir nesse negócio não é uma coisa barata. E aí, quando você não consegue mensurar, acho que para muita gente deve ser um desafio, né? Porque você vai botar o dinheiro onde você consegue mensurar, onde você consegue ver o resultado, né? Total. Mas é super importante, porque a marca também não pode esfriar, né? Você tem que estar ali. A marca tem que estar... eu brinco que provavelmente as amigas, a Agnes, a Lucinda e a Vânia, viram essa transformação que eu vi, mas eu consigo essa mudança do mercado, que antes era você fazer uma boa vitrine, que seu ponto de contato era quem estava passando no shopping. E hoje eu falo que a gente tem que ser multi, né? A gente tem que ter um TikTok, a gente tem que gerar conteúdo, não é só mostrar roupa, a gente tem que se conectar, a gente tem que ter uma cara, tem que ter alguém representando a marca, ir além, né? Então a gente virou multi, que quase que vender o vestido não é o meio, não é o fim, né? Exato. Porque você tem que fazer várias outras coisas e isso requer essa agilidade que você falou, que é uma coisa boa de vocês que não se engessaram por ser só esse formato, né? É porque às vezes eu acho que a gente não acha que a tendência vai virar um comportamento, né? Tem isso também. E aí virou um comportamento. Que muda o tempo inteiro, mas virou um comportamento. Essa estrutura das 3 marcas dentro de um mesmo grupo tem uma grande economia em escala, né? De você utilizar departamentos, seu financeiro, contas a receber, seu contas a pagar. Eu quero ouvir mais sobre isso, porque lá foi sururu. Tem uma sinergia muito grande de muitos departamentos, mas também existem algumas complexidades, como o departamento de estilo, como eventualmente o comercial, a questão do digital, né? Tem economia em escala, mas também tem divisão de rede, investimento em marca, campanhas. Existe um outro porém. Como é que vocês enxergam e como é que vocês estruturam internamente essa divisão de marcas dentro do mesmo grupo, no mesmo espaço físico? Elas são divididas, elas são tratadas como unidade de negócio, mas elas são divididas assim, cada uma tem o seu estilo independente. Então, direção de estilo, pilotista, modelista, o desenvolvimento é independente. Sim. E aí, quando a peça piloto é liberada e ela vai para produção, e aí elas compartilham da mesma estrutura fabril, do mesmo back-office, do mesmo comercial, e aí é tudo junto. Comercial também. Também. Comercial toca as 3 marcas. Nosso showroom, as 3 marcas ficam juntas. Entendi. Em salas diferentes, mas juntas. Na Fabulous e na Agilitar, a loja tem as 2 marcas. Então, de um lado é uma marca, do outro lado é outra marca. Que a gente, às vezes... Eu nem sei se o cliente, ele presta tanta atenção nisso, tá? Mas é mais ou menos assim que a gente vai tocando. Existe uma grande diferença de preço médio de venda entre as marcas? Existe. Existe muitas vezes por conta da complexidade do produto também, né? Então a Fabulous, ela faz um produto mais complexo, um produto mais... uma roupa de festa diferente, sabe? Então existe. Tem mais bordado. Exatamente. E ali te vem mais casual, um pouco um preço de... Com tecidos diferentes, etc. A gente vive essa complexidade grande lá. Quase noivas também, né? A gente vende muito pra... Uma amiga agora vai casar num casamento de dia em Salvador, a gente ficou lá. Aí eu falei, cara, vai mandando print pra alguma vendedora, porque às vezes não tem no site, às vezes tem em algum outro lugar, você vai conseguir... E eu vi muita opção. E casamento, hoje você tem 1 milhão de eventos, né? Então é o Shabá... É o pré-wedding, é pós-wedding, Ainda tem todo esse mundo aí que você vai compondo, né? A unicanalidade que vocês têm no site hoje, você comentou, né? Essa vendedora com um olhar digital, esse cliente consegue comprar, receber na loja? Vocês têm alguma omnicanalidade? Vocês têm loja Rio, São Paulo... BH, Curitiba e Brasília. São 5 estados diferentes. Como é que vocês têm essa visão de omnicanalidade dentro de casa? Vocês têm as lojas plugadas, não tem uma facilidade para poder buscar na loja? Isso é um diferencial. Há quanto tempo vocês têm isso? Que é um tema relevante também. A gente tem isso desde a pandemia.
que a gente Como é que foi a pandemia para vocês? Porque teve um momento que teve que se reinventar, porque demorou muito voltar formatura, festa, 15 anos. Uma loucura pra gente, assim. Às vezes nem eu sei como é que a gente... Eu sei como é que é isso. Eu sei esse sentimento como é. Sobreviveu. Mas, assim, a gente tem toda essa questão do fluxo de caixa, que é muito difícil, né? Sim. Precisa ter capital de giro para poder manter a empresa. A gente se reinventou. A gente pegou o que a gente tinha para entregar de atacado, colocou na loja, colocou no e-commerce. Graças a Deus a gente tinha um e-commerce, porque o nosso e-commerce ainda era novo. Nasceu em 2018, né? Exato. E aí a gente foi nessa, na venda online, para poder sobreviver. E durante a pandemia a gente implementou o código vendedor no site, que a gente não tinha. E logo depois a gente fez a omnicanalidade. E pra gente foi muito bom, porque a gente não tem uma profundidade de grade grande. Uhum. E a omnicanalidade, ela te dá a chance de vender 2 vezes. Você vai vender na loja, essa roupa também pode vender pelo site. É quem vender primeiro, né? Você não tem que Exato. ficar segurando o estoque esperando Exato. a venda. E aí eu lembro que teve uma coisa curiosa, que tem essa coisa do deflator, né? Uhum. Que se você não tem mais de um na loja, aquilo não vai aparecer E aí nada aparecia. E aí quando a gente plugou, não aparecia quase nada Não mais de tinha esse destaque. Eu falei, destaque. gente, mas como que não aparece? Aí a gente tirou o deflator, que também é um risco, né? É um Porque a risco. roupa tem que estar perfeita para poder ir pro cliente. E aí quando a gente tirou o deflator, aí a venda aumentou muito. Eu tô escutando você falar e parece que é um espelho, porque a pandemia pra gente foi muito complexa. Quando você olha para trás e fala, cara, como é que eu sobrevivi? É uma dúvida. A diferença entre os nossos mercados é que vocês são festa, então festa, uma parte, né, da Agilitar e da Fabulous, festa demorou um pouquinho mais para voltar, mas também quando voltou, todo mundo fez festa. Então você teve uma demanda reprimida que provavelmente bombou o mercado de vocês. A gente, como é praia, as pessoas queriam viver, queriam ir para praia, então a gente teve um ano de 2021 o mercado interno muito estava aquecido, de turismo interno. Né? não tinha, a barreira sanitária fechou o Brasil para o exterior, então a pessoa viajava pelo país, isso foi muito bom. Nós tínhamos um e-commerce, apesar de ter o e-commerce há muitos anos, ele de fato ficou melhor em 19, 18, 19, então 20 foi um aprendizado. Código de vendedor a gente não tinha, a gente botou para rodar em março de 2020, quando a pandemia explodiu, e o deflator, a gente cresceu a venda 30% quando plugou a omnicanalidade, porque é isso. A gente abre uma amplitude de estoque que a gente estava limitado só ao nosso CD, então você pluga, no nosso caso a gente plugou 13 lojas ao mesmo tempo, então é uma venda muito maior. E o deflator é uma complexidade também, porque para quem está ouvindo a gente, fala, que negócio é esse deflator? É o seguinte, você tem a loja do Barra Shopping que tem duas peças pretas, 2 vestidos pretos. Se o deflator é de um, o e-commerce só enxerga um, porque o outro pode estar sendo vendido na loja. Então, a grade delas é pequena, a nossa também não é das maiores. O deflator, às vezes, torna aquela peça invisível, porque só vai ter uma que pode ser vendida na loja. E o risco é, ao mesmo tempo, uma cliente comprar no e-commerce e a cliente comprar na loja, e aí você vai ter uma ruptura. Você não vai entregar essa peça, ou como você falou, passadoria, a peça tem que estar embalada, tem que ser bem exposta, bem chegar na casa do cliente. Então, a dificuldade da omnicanalidade é um desafio das marcas, mas não tem como voltar atrás. Crescimento de venda, estrutura. Né? E é o que eu defendo lá dentro. Não é uma pendência, né? Como é que você fala? Não é uma tendência, é uma pendência se você não tiver. E o que a gente vive hoje, é até legal a gente trocar um pouco sobre isso, porque eu vivo isso no dia a dia, discussão interna lá, queria ouvir de você. O vendedor, ele às vezes sente ciúme dessa peça, né? Pô, você vai tirar essa peça daqui, a peça está reservada para minha cliente, não posso vender, ou, pô, tô tendo que embalar pedido que não vai para mim. A gente recriou a comissionamento para a loja também, virou meta da loja. A gente refez toda a estrutura, porque as pessoas acham que é um processo. A omnicanalidade é só você entregar na loja. Não é. Existe um passo a passo grande atrás disso. Como é que vocês estruturaram essa omnicanalidade lá dentro para dirimir essas dificuldades de varejo? As vendedoras, elas são bonificadas pela embalagem, que a gente chama, né? A embalagem Omni. Uhum. Então, a gente começou a fazer isso desde o início. Então, a gente acho que a gente não teve grandes problemas em relação a isso, não. E essa estrutura de shopping que você falou, desses 5 estados diferentes, vocês têm loja nos principais shoppings, assim, né? De cada estado, posicionando a marca de vocês, o produto de vocês. Como é que é a ideia de expansão do Grupo Agilitar? Você comentou sobre uma marca ter loja, as outras são marcas de atacado, com a venda dentro da loja, e vocês são pulverizados, né? Vocês têm uma loja no principal shopping da cidade. O que vocês vislumbram para o futuro? É a expansão de loja física nos melhores shoppings? Ou é crescimento atacado? Ou melhoria de marcas? de venda no digital.
Ou forçar o digital através de outras iniciativas, como live, por aí vai. Eu acho que a gente não tem, assim, a pretensão de ter muitas lojas, porque a gente realmente só quer estar nos melhores shoppings, né? Nos melhores estados, etc. E a gente já tem essa questão do atacado. Então, a gente pensa muito nessa expansão do atacado. Acho que ainda tem muito espaço pra gente expandir. E loja, a gente também pensa em alguns estados específicos. E a gente pensa nessa venda, nesse cliente multicanal, né? Que ele compra tanto no PDV quanto no online. A gente pensa nesses dois pontos de venda como se fossem um só, mas realmente são trabalhados completamente diferentes. E no que diz respeito ao digital em si, o que vocês estão... Vocês têm aplicativo próprio? Não temos. Não? Vocês têm? A gente tem. E tem uma dica boa pra te dar, né? Porque é uma coisa que você vem trabalhando, você vai chamando, dando algum tipo de benefício pro cliente comprar lá, e aí você pode dar push, né? Push Infinito de notificação. Não tem custo push. Não tem custo. Então você vê muitas marcas que estão, tipo... Esse dia eu fui comprar até uma passagem, assim. Não, vai no nosso aplicativo porque lá é mais barato. Então... Tem benefícios. Tem benefícios, assim. Então, de fato, a gente vê até pra navegação como que... Legal. Você consegue também fazer live lá, espelhando. Tem várias coisas que... Não consegue fazer. Consegue trocar. Eu, como consumidor, eu gosto de Vocês são Vetex, né? Somos. Eu gosto também. Sim. A gente mudou a plataforma recente, a gente está na Wake hoje, que é uma outra plataforma, e a gente tem o aplicativo White Label, que a gente implementou há 1 ano atrás, e a gente está indo para esse ano de 2026 numa ideia de plugar a inteligência artificial para presumir comportamento de consumo. Então, eu sei que você gosta de biquíni preto e camisa amarela, e quem gosta desses dois tende a gostar também de um maiô estampado. Legal. E aí eu ofereço para você algo preditivo, sabendo que você está no cluster de segmentação. Se você furar essa bolha, você cai num outro cluster que eu consigo oferecer outros incrementos de produtos. É bem interessante. Eu acho que esse nosso parceiro do aplicativo é legal que tá... Acho que o aplicativo se tornou uma coisa muito... só os grandes podem ter, assim. E se tornar possível, né? Sim. E viável. E ajuda muito, né? Porque a gente sabe que tudo é um custo, né? Eu falo que e-commerce tem mais fornecedor do que... Muito, gente. É muita inteligência plugada e quando você vê, você já nem sabe tudo aquilo que você precisa. Aí, o SMS é importante? Mas você para olhar e aí hoje você vê as notificações celulares... Então, assim, depois até me chamou de te passar nesse contato. Sim. Não quero. E sobre o atacado, que vocês têm presença em mais de 200 lojistas, é uma presença relevante, um showroom. Como é que vocês estruturam isso? Assim, você costuma viajar para ver o produto no PDV? Tem alguém que vai em loco para conhecer? Evento em loja. Né? Evento em loja. O atacado ele é um mundo à parte. Quem tem atacado sabe um pouquinho mais. Quem não tem atacado... Às vezes tem uma ideia, acho que não fala sobre isso, não imagina, acha que é só, é muito mais fácil, porque eu vou só produzir e entregar a pessoa que se vira. Como é que é a preocupação de vocês no sellout desse cara? Como é que vocês fazem evento nas capitais? Você já trouxe uma estratégia que vocês fazem, que são as micro, nano influenciadores regionais, que funcionam naquela maison, naquele parceiro. Como é que vocês estudam o atacado lá na estrutura de vocês? A gente tem uma equipe, né, que é focada nisso. Então, assim, a gente tem uma análise da loja, da onde fica, da onde a gente pode colocar X lojas ou não, né? Existe todo um mapeamento de cliente que a gente tem. Agora, o nosso último, a gente fez um evento agora em Balneário Camboriú, foi super legal. A gente fez a Isa, que é coordenadora da Agilitar na parte de estilo, foi lá junto com o Gabriel e fizeram um desfile, falaram um pouco da coleção. Isso é muito importante porque isso aproxima, né? Então, pro ano que vem, a gente está com um plano de fazer mais eventos nas multimarcas, porque isso é super importante. E a gente tem multimarcas de muitos anos, né? A gente já tem aquelas... Vocês também devem ter, já passa de mãe, de pai para filho. Eu comprava quando eu ia lá, a Paula que me atendia. Exatamente. Ali que me abria lá o showroom, o estoque. Tem muito dessas histórias, né? Muito, né? E o atacado é um canal muito importante pra gente, porque te dá uma previsibilidade de receita. Sim. Que por mais que ele seja complicado, por conta de tudo isso que a gente já falou, ele é muito importante. E tem um comportamento diferente de consumo, você sente, do varejo para atacado? Eu sinto muito na Blumen, assim, não necessariamente. As estampas, até uma para cima, uma para baixo, eles performam diferentes, mas modelagem, cor...
Você sabe que a gente sentia muito, assim, que o comportamento era o mesmo e agora a gente tá sentindo que não tá tão parecido? O meu não é parecido, o meu é diferente. O nosso era parecido e agora tá diferente. E... Enfim, eu acho que é bom ser diferente. Sim, é bom. Porque o que sobra, teoricamente, do atacado, você consegue vender Mas pro o varejo. mix de coleção acaba que eu tenho que fazer um mix do atacado e do varejo. Você faz 2? Eu faço um mix só, Aham. mas os canais compram diferente às vezes. Então, assim, dentro de uma estampa eu faço 2 maiôs, 3 biquínis. Sei. E às vezes o atacado vai comprar um, o varejo compra o outro. Sim, a gente também. Meu E aí, mix é maior aí no vem uma atacado. sobra, e quando você vê, eu tô com. Mas é porque é um comportamento de estampa bem parecido. Tem muita estampa, Eles têm né? muita A estampa. gente quase não tem estampa. A gente tem estampa numa coleção, sei lá, agilitar deve ter o quê? 2 estampas, 3 estampas. Mas de modelagem muito diferente. Assim, um liso, às vezes, sem nada, é o meu 01 do varejo, mas no meu atacado, um liso sem nada não justifica. Exato. Aí tem que ser as coisas mais aviamentadas, mais elaboradas. E entrando para esse assunto mais pra questão da moda, você estava falando, né, como a pandemia também mudou os formatos de casamento. Sim. E a gente vê hoje muito casamento mais diurno, que isso acaba impactando também na criação. Como é que foi vocês olhando assim, cara, as pessoas não estão mais casando de noite, então é menos brilho, é menos escuro, mais cor clara? Como é que foi? Acho que é uma coisa natural que vai acontecendo, assim, né? As nossas roupas são roupas arrumadas, assim, Sim. e são roupas versáteis. Então, a maioria, você usa de dia e você usa de noite, né? Hoje em dia tem tanta gente que usa brilho para casamento de dia, que usa paetê para casamento de dia. E é um casamento ali lá pelas 4 da tarde também, que é muito que tem, que ele fica de dia e de noite. Ele começa de dia. Eu falo que ele é mais noite do que dia. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Acho que é uma coisa complementar, assim. Legal. Eu sempre, quando eu faço na raia, principalmente uns vestidos mais elaborados, eu falo assim, esse é casamento de dia. Fala milagres. A gente vive um tempo sobre reutilização, brechóis, destino da marca, destino da roupa, né? A gente tem um marketplace chinês entrando no Brasil com roupas que a gente fala. Isso gera riqueza na China, desemprego no Brasil e lixo no mundo. É uma roupa que você vai usar uma vez, 5 vezes, 3 vezes e vai virar um lixo. Existem, inclusive, temas, né, reportagens que falam sobre esse lixo sendo gerado da indústria têxtil, que cada vez mais, quanto mais você influencia esse consumo barato, não barato financeiro só, mas barato da peça ruim, pior fica o mundo, né, no que diz respeito a lixo. As peças de vocês são de muita qualidade para durar uma vida. Essa mulher usa numa festa e o lado bom do consumo feminino, que o homem tem pouco menos, já usei nessa festa, na próxima tem que ser outro vestido, depois outro vestido, já postei na foto. Antigamente era só, a fulana já me viu nesse vestido, ela vai estar nessa mesma festa, não vou usar. Hoje em dia você tirou uma foto no Instagram, você acha que aquele vestido já não vai ser mais utilizado na próxima festa que você já postou. Vocês têm alguma iniciativa de destinação disso, ou de uma loja de aluguel de loja, parceria, ou como é que vocês veem esse mercado, ou se não é um mercado que vocês acham que seja importante olhar nesse momento? Não, eu acho que é importante, eu acho que as clientes fazem muito isso. As vendedoras verbalizam muito isso. Elas usam vestido e depois elas vendem pra amiga, ou elas botam no enjoei, ou elas vendem. Eu acho que existe muito essa moda circular. O que a gente vê muito, porque a nossa roupa é uma roupa atemporal, é aquela coisa, esse vestido que eu tô usando já tem 20 anos de agilitar e tá lindo. Eu tô usando um vestido que era da minha mãe, de 20 anos de agilitar. Então, isso também é muito legal, né? É essa roupa atemporal. Então, muitas vezes acontece isso das pessoas, eu não quero repetir, etc. Mas eu acho que é muito legal você também ter peças no seu armário que contam histórias que eram da sua mãe e que você tá usando ali. Isso também eu acho que tá havendo um comportamento que é o contrário desse comportamento do não posso repetir a roupa, mas vou comprar um produto de qualidade que vai ficar no meu armário por muito tempo, que eu vou poder usar de diferentes formas, sabe? Eu tenho um de vocês que é super coringa, assim. Eu já usei ele de várias formas e ele tá ali porque, assim, cara, tô segura aqui em qualquer situação. Porque eu também acho que mudou. Fica meio cafona isso, não posso usar. Exato. Claro que você pode. Ser dita de outra forma, ter essa criatividade também bota um de cinto, ressignificar. uma bolsa, bota um outro acessório. É Os outro cabelo que você mudam, muda, tudo exato. isso você edita.
E de fato eu acredito muito que a própria cliente faça essa moda circular, assim, porque ela vende, para uma amiga, para uma loja que ela aluga, porque ela quer outro. Ela também não descarta e ela entende que ela também quer circular e quer comprar um outro para usar de novo, mas ela faz esse Uma época trabalho a gente fez já. até uma pesquisa, assim, com os clientes, sabe? Pra entender, o que você faz com sua roupa quando você, enfim... E aí apareceu muito isso. Não, eu dou pra minha filha, eu dou pra uma amiga, eu dou pra alguém próximo, mas nada de descarte. Não, a gente bate muito nessa tecla, o preço versus o valor. Às vezes a pessoa fala, esse produto custa R$200, eu acho caro, eu acho barato. Custa 2.000, eu acho caro, barato. É uma questão de quantas vezes você vai usar aquela peça, quanto tempo aquela peça vai durar. Né? Cara, é tudo aquilo que você não usa. Você comprou um negócio de R$100 e não usou nunca, foi caro. Exato. Você comprou um negócio de 5.000 que você usou 50 vezes, foi R$100 cada vez que você usou. Então, assim, é uma questão de percepção de valor e preço e quantas vezes você vai utilizar, quanto tempo aquilo vai durar, seja no seu armário, nas ocasiões que você vai estar frequentando. Isso vale tanto para um vestido, quanto para um biquíni, quanto para qualquer outra peça de consumo diário, né? Ou esporádico que a gente vai ter na vida. A gente tem uma pergunta que sempre se repete aqui no podcast, que a gente tem, como eu falei, quase 50 episódios, e ela é sempre a mesma para todos, porque é uma pergunta que eu gosto muito. A gente fala que aprender com os erros dos outros é bom, mas aprender com os nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é mais barato. E a gente sempre traz uma reflexão de traga um erro que você passou, cometeu, vivenciou ao longo da sua jornada, que você aprendeu na maturidade de anos depois, fala assim, cara, eu errei quando eu fiz tal coisa e eu aprendi, aconteceu X, eu aprendi Y, que você tem aprendido na sua jornada. Um conselho para quem está começando. Né? Não, para quem tenha vivenciado, não começando, mas que tenha ao longo da trajetória. Eu acho que hoje eu foco no que eu posso controlar, sabe? Existe o que a gente controla e existe as coisas externas. Governo, imposto, crise, e existe o que eu controlo. Manter meu pessoal engajado, manter minha roupa bonita, bem feita, tá dentro das tendências, mas sem perder o nosso DNA. Então, assim, no início eu ficava muito apavorada com as notícias, né? Porque fiscal e contabilidade é assim, você acha que você sabe tudo, amanhã você não sabe mais nada, porque já mudou tudo. Então, hoje eu acho que eu foco no que eu controlo, assim, sabe? Eu foco no meu. Não fico mais... Uma vez a minha mãe falou pra mim, minha filha, já tem 40 anos que a gente passa por isso. Então, assim, calma, vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai conseguir, sabe? Mas é uma ótima forma de lidar e ver, assim. A gente ainda tem que... Uma coisa que a gente não pode controlar, que impacta direto, é o clima. Pra gente é fazer sol, chuva. Você faz uma coleção incrível, tudo certo, entregou e tem um verão chuvoso. Você fala, caraca, cara, ainda tem isso. Ainda tem isso. E a gente teve esse inverno super longo agora. Esse verão que tá meio... vocês... Esse verão começou agora, né? Mas assim, hoje tava meio cinzão, né? Tava meio Londres. Eu falo, gente, dezembro tá... Cadê a sensação térmica de 60 graus? Eu quero isso! Quero calor. Quero calor. A gente, eu gosto desse ponto e essa pergunta ela sempre abre uma autorreflexão e às vezes as pessoas falam sobre a vida pessoal. Eu acho que eu abri mão de algumas coisas para focar no trabalho, eu não teria feito isso. Outros falam que, a gente sempre cita esse exemplo, a Dani falou da animação, eu deveria ter feito exercício físico mais na minha vida para eu poder envelhecer de uma forma melhor. Outras pessoas falam sobre não perder o conceito da marca ao longo do tempo e aí se desvirtuou por algum motivo até voltar ao core do negócio. E o seu olhar estratégico de foco, eu concordo muito, porque... você citou bem, né? No Brasil, até o passado é incerto. A gente hoje toma alguma decisão e quando vai ver, o ministro lá disse que não, que o imposto que você pagou deve ser que era isento, hoje você tem que pagar. Só que tem coisas que você não controla. E tem coisas que você tem apenas que acreditar que vai dar certo e seguir, né? Fazer o seu. Fazer o que a gente pode, dentro das possibilidades que se tem. Eu acho que o varejista, o empresário brasileiro, às vezes ele se cobra muito. A gente vive numa era digital que todo mundo está viajando, todo mundo tem jatinho, tá todo mundo em Dubai, todo mundo está em Maldivas, tá... Marcas nativa digital, vendendo como vender muito. E você fala, gente, será que eu tô aqui? O que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô parada no tempo?
Fala, cara, é bastidor e palco, você tá se comparando com o palco dos outros, olhar pra dentro também, acho que também esse tempo de ansiedade gera muito isso com o digital. E o que a Manu falou, focar no que a gente pode fazer, na realidade que a gente tem, isso é um olhar estratégico muito importante. Mas sabe o que eu acho... Desculpa te cortar. Pô, a ideia é essa. Mas eu acho uma coisa muito admirável, assim, na história da Agilitar, sabe? A gente tem muita constância, sabe? Elas nunca deram um passo maior do que a perna. Elas nunca resolveram contratar uma atriz XPTO, porque estava fazendo sucesso na época. Nunca. Nunca foi de rebanho, né? Não, acho que é assim. nunca. Então, assim, elas só deram passos aonde elas alcançavam. E eu acho que isso também é o grande segredo de você ter uma marca duradoura no mercado, né? Às vezes eu vejo algumas marcas surgindo, alguns movimentos que eu falo, como assim? E aí depois a gente vê o que acontece. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é você dar passos calculados, até porque é o que a gente fala, a gente come disso aqui. Então não pode dar errado. Ai, deu errado. Não pode dar errado. Hoje, quantas famílias dependem daquilo ali? Sabe? Então, acho que você tem que ter uma responsabilidade no que você faz. E a gente vive muito esse momento, né? Então, assim, é difícil, porque você não pode deixar a marca esfriar, você precisa investir, mas você tem que ir até onde seu braço alcança. Não, concordo total. Porque isso é importante. As marcas que são reféns do engajamento, mas a busca só por isso, né? E aí você... e principalmente, eu estava lendo sobre um artigo sobre geração Z, que eles não são fiel à marca, eles são fiel ao trend. Então você tem que estar sempre atrás de um trend, assim, e assim, cara, não, você vai criar o seu público, sua comunidade, vai estar ali e ser constante. Por isso que é tão difícil ver marcas de tantos anos, assim como a Blue de 50, Exato. mais 40, mais, não é só hypando e lacrando, né? Exato. Muito mais sobre construir, senão eu falo que vira a casa dos três porquinhos de papel. Exato. É criar uma casa de tijolo. De palha. Meu papel. É de papelão? É papelão. É justo também. Ele é sustentável. Marcas que vieram aqui, a gente teve desde DNVB, desde marcas nativas digitais, a Midas é uma delas, enfim, a Visto, marcas que têm ou uma loja, um showroom ou nenhuma loja. A Lavi também, uma marca nativa digital de Niterói, inclusive, de fitness. E a gente teve marcas cinquentenárias, acho que a Bagagem tem 70, 80 anos também, teve aqui com a gente. E a gente fala que o sucesso deixa rastro. Com certeza, a constância, que foi a palavra que você trouxe, é a palavra que se apresenta todas as vezes que a gente fala sobre empresas que ultrapassam décadas, né? Com certeza, a Agilitar, como a Blumen, como a Bagagem, não foi a primeira em muitas das coisas que ela criou. A Blumen, no caso, inventou o biquíni de lacinho, né? A Bagagem nasceu lá atrás como mala e hoje tem um portfólio muito grande. Vocês nasceram nessa necessidade de criar uma roupa que as sócias queriam usar com uma sensualidade e tudo mais. Mas ao longo do tempo é a constância que vai fazer a diferença. É você dar passo certo, não é se aventurar, não é deslumbrar, não é achar que tem mais do que pode. Com certeza, uma das palavras que mais se repetiu aqui, seja ela dita ou seja ela percebida, foi constância. A gente, para estar 50 anos, vocês para estar 40 anos, não é sacaneando ninguém, é sendo correto com os colaboradores. Deve ter pessoa lá que tem 30 anos de casa, quase 40 anos de casa, começou do início lá com a sua mãe, com as suas tias. Então, você é uma pessoa correta com os fornecedores, porque a longo prazo, o fornecedor, se você sacanear, ele não vai te vender mais. Ele prefere não vender para você do que passar por poucas e boas desafios. Desafios todas as empresas passam. Vocês passaram por, assim como nós, Plano Real, impeachment do Collor, impeachment da Dilma, crise, quebra dos bancos americanos. Tudo isso que muitas marcas não sobreviveram, mas a constância fez vocês chegarem até aqui, assim como a gente também chegou, assim como todas as marcas que passaram aqui com história para contar também chegaram. 40 anos se passaram, muitos outros 40 vêm pela frente. O que vocês olham para frente como unidade de negócio? E um pensamento até seu, assim, individual, a Manu daqui a 10 anos. Você tem 10 anos mais ou menos, né? 10, 12 anos de Agilitar, 5 no cargo de CEO. Quando você olha para 2030, vai daqui a 5 anos, e depois de 2035, onde você vê a Agilitar? Onde você tem um grande sonho
a ser perseguido nesse caminho? O que vocês planejam lá para a marca? Eu acho que primeiro a gente tem que continuar fazendo o básico bem feito, que já é um super desafio, né? Mas eu acho que a gente tem vontade de internacionalização da marca. Claro, quando você está seguro disso, quando você não vai internacionalizar para perder força no seu mercado nacional. Eu acho que isso é um processo muito longo, mas eu acho que a gente tem esse sonho, assim. Eu tenho esse sonho de internacionalização. É um sonho legal. A gente teve aqui a Dress Tube, como nosso primeiro episódio, ela falou bastante sobre isso, sobre como ela está fazendo internacionalização. A gente teve a Dimona também aqui falando sobre internacionalização. A Farm estava aqui. A Farm é o maior case do Brasil de internacionalização de marca. Ainda não vi a Granada, mas a gente tem que reforçar o convite para estar aqui. É legal ver esse sonho, né? Mas o perigo é não perder o foco da estrutura do básico. Que a gente vê muito bem isso, feito. né? E esse sonho é um sonho seu ou é um sonho compartilhado entre todos lá? Compartilhado. É um sonho compartilhado. Integral. Legal. E voltando a pensar assim, sobre a estrutura que vocês têm, né? Como é que vocês atuam hoje na parte de fabricação, máquina de corte automático, ou ainda é corte manual? Corte manual para a estrutura que se tem, né? Corte manual, porque a nossa roupa ela tem muitos pedaços, né? Tem couro também, não? Não, a gente não produz lá couro. A gente faz, mas com fornecedor externo. A gente não tem máquina de corte. A gente já estudou, a gente estuda novamente, porque tem algumas que cortam piloto, etc. Mas a gente ainda não tem. Nosso corte é todo manual. E o que vocês têm de desafio assim, hoje dentro da parte de fabricação e tudo mais? Que a gente vive isso, a gente falou de mão de obra, né? Mas vocês têm algum outro desafio que você vivencia lá na estrutura, na parte fábrica, estrutura hoje, Fabril em todo? Eu acho que contratação é muito difícil, né? Modelista, pilotista. A mão de obra no nosso setor está muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Sim. Contratar, reter e aí treinar e engajar. Tá difícil, assim. Eu até acho que a tecnologia tem voltado a despertar interesse na moda de... É isso, os meus modelistas hoje em dia são jovens. A gente trabalha muito com modelagem, praticamente agora tá só com modelagem digital. Então até falo assim, meio que saiu a senhorinha, entrou o cabelo azul. Que, tipo, a nossa antiga modelista que tava tecido plano toda moderninha, de cabelo azul, tatuada, jovem. Mas gente, não. Porque a tecnologia... Que bom ouvir isso. Porque a gente tá vendo que a tecnologia tá ajudando a ter esse interesse, não ficar ali... E a produtividade que isso dá, porque a gente saiu de uma... Acho que eram 8 modelagens por semana para 8 por dia, assim. Então você ganha agilidade, menos desperdício. A gente tem também, direto no Audaces, né? No Mas tem o Clo também, que é super legal. Então, cara, o Clo é um sistema assim que agora... Quando a gente recebe muita faculdade lá, então é legal porque você começa a ver onde que os jovens estão olhando, assim. E é uma vaga que eu acabei de abrir, assim. Eu quero ter alguém de Clo lá dentro. E por exemplo, a Raio, que trabalha com seda, com tecido caro, com tudo. Assim. Pra quem não sabe, o Clo é um sistema de modelagem, mas que... É isso, na Raio a gente usa matéria-prima mais cara. Então, ficar testando modelagem nova já no tecido, você tá... Então, ali no Clo, você já joga qual o tecido, qual a gramatura, você faz a modelagem e ele já aponta os defeitos que podem dar. Aí você conserta a modelagem de forma digital. Então você só corta quando ela está o mais próximo do certo, ali no sistema. E isso serve para você otimizar tempo, processo e material. E também serve para visualização de coleção. Então, por exemplo, agora que eu começar o desenvolvimento do alto verão, no estilo, eu não vou cortar para o provão repetição. Só vai ter tecido. E é muito assertivo? Sim. Mas é difícil achar quem saiba, mas já tem uma galera jovem se especializando nisso, então eu botei que é minha missão, assim, eu quero que seja... A gente gasta muito pra fazer um provão. Muito. Eu preciso ter todos os biquínis de lacinho ali? Cara, não. Então eu só vou apresentar no provão modelagem nova. E o resto vai ser de forma digital, meio híbrido, entre IA, Clo. E um gancho do Clo é que o próximo passo dessa digitalização da modelagem é que você conseguir utilizar a inteligência artificial para fazer lookbook, campanha, catálogo. Porque o próprio Clo, você desenvolve seu avatar ali e ele desfila, ele anda, ele tudo assim. Então,
Ele pode ser... E é muito próximo da realidade. Ele é bem próximo da realidade, Ai, Então, assim, eu acho que esse é o lugar que hoje eu entendo que... É isso, sabe? O quanto do atacado eu consigo com as minhas mãos mudar. Cara, é isso, o calendário é engessado, o formato é assim... Então tá, já que eu não posso mudar o formato, o que internamente eu posso otimizar de tempo, processo e dinheiro? Então, meio que a minha missão hoje tá muito entre apresentar a coleção de alguma forma que, óbvio que a campanha vai ser real, né? O B2B também. Mas uma coisa que nasce depois, incluir, eu acho que tudo isso a gente tem olhado muito para a IA de uma forma para otimizar esse processo. É isso, tá bom. A roupa pode ser mais difícil, então vamos começar com a sunga. Então a sunga a gente já começou a fazer assim, agora a gente tá indo pra roupa, que eu entendi que o biquíni é mais difícil do que a roupa na hora de gerar isso. Mas começar a olhar pra esse lugar do futuro, que pra mim é otimizar tempo ali, encurtar esse calendário. Sem perder o prazo, né? Que eu falo que a data que não muda é a data do atacado. Meio que tudo dali pra trás. E eu vejo isso como uma oportunidade onde estou vendo gente jovem se interessando de novo para esse tipo de trabalho com a tecnologia. Né? Vocês têm alguma iniciativa de inteligência artificial lá? O ChatGPT pra galera, esse é o padrão, né? A gente tem no CRM, que é muito do que você falou, de clusterizar os clientes e você já atingir... A gente tá com a... Selby? Ai, meu Deus do céu. CRM Bônus, Dito, Guru. A gente tem a CRM Bônus, mas pro cashback. Aí a gente tem a Dito pra essa parte de... Igual você falou, é 1 milhão de... São 350 fornecedores a Dito por pra canal. agenda do vendedor. E aí eu esqueci o CRM... Como é que é o nome dele? Edtail, que é no sul, sabe? Sim. E aí eles que estão com o nosso CRM. É muito fornecedor. Meu Deus. A gente... Quem faz o CRM de vocês? A gente tem CRM Bônus, que faz toda a parte de cashback, loja, digital também. E a gente tem a Selby, que faz a parte de agenda de vendedor. E a gente pensa em integrar de uma forma unificada, é uma discussão para 2026. E quando a gente volta da NRF, a gente volta cheio de ideias de inteligência artificial, mas eu concordo com você que, cara, é um passo a passo, devagar. Em CRM você consegue ter. A gente tem conversado hoje com uma plataforma para fazer inteligência artificial para lookbook, B2B, para a gente poder criar essas primeiras fotos num avatar e depois tocar o próximo passo. A gente já fez o primeiro lookbook totalmente de IA, mas para licenciamento, né? Para clube. E deu super certo. O designer lá tem usado bastante, assim, para e-mail marketing, para foto de estilo, que você tinha que tirar. E é caro. Muito caro. Ou demanda tempo, bastante tempo. Então acho que é muito por aí. Como a gente vai sempre na NRF, a gente entende o que é distração, que de fato vai mudar o mercado. Quando a gente foi aquela que foi muito do metaverso. 22. 22, que era metaverso, a gente ficou, caraca, eu não sabia mais que eu queria ter mais filho no mundo, sabe? Eu falei, cara, vai ser isso mesmo? Aí o Michel até fez uma palestra na época que era foca na meta e esquece o resto, assim. Que isso é distração. Meta-resto. Meta-resto, foca na meta e esquece o resto. Mas aí você fala, cara, acho que aqui vai mudar o jogo de processo, de planejamento, de mix de coleção. Sem dúvida. É isso, às vezes eu vou receber relatório de atacado, a história 15 dias depois já mudou. E aí você tá sempre meio que olhando pro retrovisor e acho que isso vai ajudar muita gente a olhar também pro futuro. Até de apresentar que, cara, minha coleção é essa, de acordo com o histórico de venda, qual que você acha que vai performar aqui de estampa. Então, eu queria ter mais tempo no meu dia pra olhar pra isso, porque é algo que a gente fica meio missing out, né? E que vai realmente gerar eficiência demais pra empresa, né? Não vai existir varejo sem inteligência artificial, isso pra mim não é nenhum achismo, é uma máxima que eu acredito demais e vai ser gradual, acho que não é do dia para a noite, muitas pessoas acham que vai ser do dia para a noite, não é. E eu acredito que a inteligência digital da companhia não passa só pela nossa cabeça de CEO, de dono, sócio.
passa pelas lideranças da sua empresa em acreditarem e se tornarem, sim, uma cultura, né? Você não pode ser top-down, porque vai chegar na mão de quem vai executar o dia a dia e falar, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui eu não acredito, isso aqui... Aí você vai trocar, vai entrar outra pessoa... isso aqui daqui a pouco vai tirar meu trabalho. Vai tirar meu trabalho. Esse é um grande risco. Mas vai tirar o trabalho de quem não aprender. Exato. Esse é o desafio que a gente tem. É o que o Ferreirinha demonstrar fala, né? que a inteligência artificial não vai tirar o seu trabalho, mas vai tirar o trabalho de quem não sabe mexer com a inteligência artificial. E é legal isso que o Michel tá falando do aplicativo, que trabalha a inteligência artificial como se fosse um algoritmo de Netflix, assim, também para você aparecer o que você mais consome. E você vê que o cliente também tá assim. Eu me vejo nesse lugar de cliente. Não quero mais procurar aquilo que eu gosto. Eu quero que aquilo que eu gosto me encontre. Exato. Então, quando você entra lá, meu perfil de Mercado consumo... Livre. Na Agilitar, eu sou de logo, mas eu não vou para muito estampado, nem brilho. Então, quando eu entro, óbvio, vai ter tudo ali. Mas começa a aparecer para mim que é mais relevante. É aquilo que é mais Sem relevante dúvida. no meu E às padrão vezes de não tem o consumo. teu tamanho e tem aquela coisa. Você pode gostar também de... Então a gente vê muito por esse lugar da tecnologia, né? Chegando aqui ao final do nosso episódio, eu queria que você deixasse um recado para quem empreende, para quem está, assim como nós, no dia a dia dos negócios, alguma coisa que você acredita que seja importante falar. A gente está aqui começando o ano de 2026, é um ano que tem Copa do Mundo, que tem eleição. 11 feriados 11 prolongados. feriados caindo dia de semana. A gente tem a Copa, tem uma... É uma eleição com clima de Copa do Mundo, lado A, lado B. O que você diria para um empresário em 2026 que você acha que possa ser relevante para a jornada dele? Pode falar naquela câmera ali, que aqui é a sua câmera. Se você quiser deixar esse recado. Acho que eu não olhei nenhuma vez para minha câmera. Mas assim tá bom também, o corte vai vir em você. Eu acho que... eu acho tudo que eu falei, assim, eu acho que a gente tem que focar no que a gente consegue mudar. Sabe? Claro que a gente tem que se preparar, claro que a gente tem que estudar mercado, claro que a gente tem que entender o que está acontecendo, mas você não vai escolher quem vai ser eleito, você não vai escolher se o Brasil vai perder no início ou no final da Copa, tomara que ganhe, né? Mas assim, tomara que também não atrapalhe tanto a gente. As nossas vendas, né? Tomara que ganhe, mas sem me atrapalhar. Exatamente. Então, assim, a gente não tem poder de decisão nisso. Então, eu acho que, assim, vamos permanecer fortes, trabalhando, porque eu acho que nada resiste a trabalho. E é isso. Acreditar que vamos ter... E acreditar que vamos ter dias melhores. Dias melhores sempre. Independente da coleção ter sido sucesso, a próxima vai ser melhor ainda. Exatamente. Fala que a melhor é sempre a próxima. A gente tem um ano complicado pela frente, inclusive tem reforma tributária acontecendo, tem muita discussão de como é que vai ser IVA e IBS, é o primeiro ano dessa mudança. Vai ser um ano... Animado. Há dois episódios atrás, a gente gravou com o André Pivetti da First Class e eu pedi um recado e ele falou assim, o ano vai ser difícil. E prepare-se para o pior, mas tendo noção que tem que fazer o seu melhor para um ano ser bom. Porque vai ter uma complexidade grande pela frente. Glória! Lembrando Esse ano pra mim foi um ano em 2x, né? Passou muito rápido, gente. Muitas coisas aconteceram. Foi um áudio em 2x, assim. Gente, não entendi nada. Esse episódio também foi um áudio em 2x, porque eu esqueci de falar do nosso parceiro Data System no início dele, né? Nunca tempo passa de errar, né? Olha aí, tá hora de brilhar, pode falar. Vou falar sobre ele agora rapidinho, finalizando o nosso episódio. Nós temos um parceiro que você já conhece, que acompanha a gente, que é a Data System. É um ERP, é um sistema focado em varejo, quase mais de 6 mil clientes, onde o foco deles é moda, acessório, sapato. Então, se você é um varejista desse segmento, você é, com certeza, você está ouvindo nosso podcast até agora, você está curtindo o nosso tema, você é um varejista de moda, eu convido você a conhecer eles. Eles são muito completos na análise de dados, BI, parte financeira, DRE, CRM, tudo que você precisa para vender mais baseado em dado, ele te entrega dentro de uma plataforma muito intuitiva. E o que o nosso ouvinte ganha? Você tá afiada nisso, hein? Quem está escutando a gente tem isenção de setup. Você não paga nada para se tornar cliente da Data System. A gente sabe que migrar RP é uma dor, é difícil, você pondera muitas decisões ali, mas na sua loja você não vai pagar nada para fazer um deparo do seu sistema atual. Migrando para eles, fala com o Alex, fala com a Elaine lá, a turma da Data System, fala que você viu aqui naquele podcast, que você vai ter essa isenção e um benefício muito grande para ter um dos melhores sistemas RPs do Brasil dentro da sua loja. Manu... não acabou não?
Você quer falar sobre Blumen? Chegou até aqui. já Hoje nós temos no... presente para Manu. Para quem chegou até aqui, temos presente também na Blumen. Você tem 10% no nosso site usando o cupom Aquele Desconto. Coleção de verão tá aí, verão chegando, já tá quando esse episódio for ao ar, quase no carnaval. Então vem dar aquela moral. Nosso desconto, Aquele Desconto no nosso site. A coleção tá linda. O verão não tá chegando, o verão já chegou. O verão já chegou. Quer dizer, tá chegando, né? Porque ele tá meio cinzento hoje. A gente tem um presente para você. No nosso evento, você infelizmente não pôde estar conosco. O Paulo Camargo foi CEO do McDonald's. Foi o cara que transformou o McDonald's em Mac. E ele tem um livro aqui que é o Seja o Líder que você gostaria de ter como chefe. E o papel da liderança, ele é muito discutido hoje em dia. Então é um livro que a gente queria te presentear. Muito obrigada. Assim como a nossa caneta. Primeira convidada a ganhar. Nosso copinho. A caneta do podcast e o copinho do podcast também. O nosso novo copinho. Primeiro episódio. Fecha aqui em mim. Ó, mostra o nosso copinho, Shane. Só a câmera lá, ó. Ali, eu sei, eu tô esperando ele aqui, ó. Mostrar pra gente. Tá dormindo, Shane? Acorda aí, pô. Já é o Fabinho, já mudou, gente. Por isso o Fabinho? Pô, só vi os cabelinhos ali atrás da tela. Obrigado por você ter compartilhado tanto com a gente ao longo do episódio. Foi tranquilo, viu? Foi. Né? É a primeira vez. Passa rápido até, né? Passa rápido aqui. Olha, a gente batiza também as pessoas, porque a Tati da Dress2 veio, também foi o primeiro. Não sei o que, não gosto de falar, eu sou enrolado. Já tem até o próprio podcast dela. Então, dela já. A gente aqui, ó, tá batizada. Que bom. Obrigado pela presença. Relembrando você, curta, compartilha. Onde você encontra michel.tawil no Instagram e no LinkedIn. Sharon.azulay. Onde te encontra no Instagram e onde encontra a Agilitar nas redes? Manu Almeida, o meu Instagram, e Agilitar Brasil. E lá tem as outras marcas dentro do grupo. Tem. Você encontra a Elite, você encontra a Fabulous dentro do Instagram da Agilitar, quase 1 milhão de seguidores. Não, a Elite tem outro, que é Elite Brasil. Então, E Agilitar e Fabulous, Agilitar Brasil. A gente segue também lá. é Blumen Brasil. Aí, ó, sinergia. É verdade. para internacionalização também é importante o Brasil. E mais do que isso, Rio, né? Vamos botar Rio. É verdade. Então segue lá elas também, as marcas e as suas fundadoras e as suas CEOs e etc e tal. E segue a gente para você ficar por dentro de muito mais conteúdo de valor. A gente sempre fala sobre isso. Você não paga nada para estar aqui ouvindo essa história toda. Então se você puder primeiro prestigiar, quem nos prestigia aqui e também curtir, compartilhar, salvar esses stories e apertem o sininho que vai estar em algum lugar dessa tela, já não sei mais onde é. E muito obrigado. Toda terça-feira, meio-dia, canal do Aquele Podcast tem episódio novo. E continue com a gente toda semana, conteúdo de valor. Obrigado, até semana que vem. Valeu!